Glória a Deus. Eu queria estar começando a mensagem de hoje, lendo com vocês um trecho de Deuteronômio, no capítulo de número 31, versículo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 6, que vai estar dizendo o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, porque sabemos que o Senhor se faz presente, Pai, em nossas vidas, desde o momento, Pai querido, em que nós abrimos os nossos olhos, Pai. Cremos que o Senhor nos acompanhou até este local, e por isso nós rendemos graças a Ti e Te adoramos, Pai. Não por coisas que o Senhor possa fazer em nossas vidas, mas aquilo que o Senhor é, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas hoje. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, essa passagem de Deuteronômio, ela talvez seja conhecida porque o povo de Israel ele estava passando aqui por um momento de transição. Moisés estava passando ali o cajado para Josué. E quando pelo menos quando eu li essa passagem aqui, eu pensei, poxa, mas para que Moisés dissesse essas palavras, vindas de Deus para aquele povo, talvez eles estivessem um pouco aflitos por aquilo que viria pela frente. Então, quando eles falam, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Então eu percebo aqui que, independente de quem estaria ali à frente, uma coisa era certa, que Deus jamais abandonaria o seu povo, e que sempre estariam com eles por onde quer que eles andassem, por onde quer que eles fossem. E é assim que eu queria iniciar essa mensagem de hoje, com o tema que havia alguém ali. Deus estava ali na frente daquele povo. E por mais que eles pudessem estar com medo, desesperados pelo que viria pela frente, a palavra do Senhor era: eu estarei com vocês, não tenham medo. Ou seja, Ele estaria ali, havia alguém ali. E quando mais para frente nós vemos, então Josué, ele começa a caminhada ali com o povo, e eu penso a cabeça de Josué como estava, tamanha responsabilidade. Eu imagino que Josué estava apreensivo, estava nervoso, estava talvez eu não dê conta de tal situação, talvez eu fracasse, talvez toda a expectativa que foi gerada em cima de mim não seja verdadeira. Mas o Senhor chega a Josué e diz para ele, Josué capítulo 1, verso 9, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra do Senhor, eu estarei com você por onde você andar. Seja forte, corajoso. Não tema por aquilo que irá acontecer, porque eu vou estar com você. E tudo aquilo que eu prometi aos seus antepassados, eu irei cumprir através da sua vida. Portanto, seja forte. Conquiste aquilo que eu lhe ordenar. Faça tudo conforme eu lhe ordenar, que eu sempre estarei com você. E essa palavra é a base para aquilo que eu quero conversar com vocês hoje. Não esqueçam que Jesus, Ele está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Por maior que sejam os desafios que nós podemos enfrentar, por maior que sejam o tamanho da luta que nós podemos estar atravessando, mas o Senhor, Ele estará conosco em todos os momentos de nossas vidas. Assim como Ele falou a Josué, Ele fala para nós, não tenha medo, seja corajoso, não desanime, sou eu que estou com você. Sou eu que estou com você. Só que muitas das vezes
nós nos atrapalhamos e esquecemos que Deus ele está conosco. Existe a gente fala personagem, né? Daí dá a impressão que é um conto, mas não é personagem, uma pessoa na Bíblia que eu gosto muito, que eu vejo que foi uma pessoa assim, completamente parecida com a gente, que foi Pedro. Nós vemos Pedro, na palavra de Deus, ele agindo com impulsões, sendo impulsivo, agindo de maneira talvez sem pensar, né? Mas ele tinha algo especial nele que eu quero trazer para os irmãos hoje. Então, como que a gente pode perceber então que nós vamos esquecendo, que nós vamos, né, agindo, esquecendo que Deus ele está conosco? Nós começamos agindo assim quando nós prestamos atenção nas coisas que estão ao nosso redor. E nós esquecemos de olhar para o alvo, esquecemos de olhar para o nosso objetivo. Eu vejo isso acontecendo na vida de Pedro, quando Jesus, ele vem ali no mar andando atrás dos seus discípulos, eles no barco, a palavra fala que o vento era forte, então eles se assustam. E no livro de Mateus capítulo 14 vai dizendo assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Eu acho interessante essa passagem, que se a gente for olhar um pouquinho atrás, o Senhor acabava de fazer a multiplicação dos pães. Ele tinha ali 5 pães, 2 peixes, e alimentou toda aquela multidão. Os discípulos que ali estavam, eles viram aquilo, participaram daquilo, e eles recolheram todas as sobras e deram 12 cestas, a palavra de Deus ele vai falando. Então, poxa, imagine a gente olhando tudo aquilo, a confiança que a gente ia ter em Deus, em Jesus naquele momento. Então a palavra de Deus ele vai falando que Jesus continuou ali naquele lugar se despedindo das pessoas e pediu para que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado e o esperassem por lá. E no continuando vai falando que ventos fortes estavam vindo contra o barco e de repente eles oraram e viam uma pessoa vindo, se assustaram, mas na verdade era Jesus. Então Pedro fala: se for o Senhor mesmo, diga que eu vá e eu vou. E ele começou a ir e começou a andar. E nessa que ele começou a andar, ele começou a parar de focar em Jesus. Ele começou a parar de focar naquilo que ele objetivava, que era chegar e ter um encontro ali com Jesus. E ele começou a olhar os ventos. E ele começou a se apavorar, e ele começou a afundar. E ele começou: Senhor, salva-me. Até aí tudo bem, se a gente fosse andar no mar, a gente ia se apavorar mesmo, né? Mas pensa o seguinte, Pedro ele era o quê? Ele não era pescador? Pescador tem que saber pelo menos 2 coisas, pelo menos do meu ponto de vista. Primeira coisa, tem que saber pescar, senão vai morrer de fome, né? E a segunda coisa é o quê? Pelo menos saber nadar, né, gente? Imagina um pescador que não sabe nadar, que não sabe boiar. Eu tenho uma dificuldade de boiar. Quando eu estou na água, a Val fala assim: não, erga os braços, relaxa o corpo e boia. Eu ergo os braços a fundo. Daí fala assim: não, mas enche o pulmão de ar e fica ali. Se eu encher o pulmão de ar, pesa mais ainda. Aí afunda. Mas o pescador não, o pescador tem que saber nadar. Então imagine a cabeça de Pedro ali, ele começou a afundar e começou a se desesperar por aquilo, algo que ele sabia fazer. Para eles dentro do barco enxergar a Jesus, eles não deviam estar tão longe do barco assim. Poxa, para quem sabe nadar, começou a afundar, o que eu faço? Eu vou voltar para o barco. Mas não, ele se apavora. Ele esquece que Jesus estava ali, ele esquece na confiança que ele tinha que ter na palavra que foi lançada sobre a sua vida. E Jesus disse: venha. E ele esquece de tudo isso e começa a se apavorar e se afundar. E nessa uma ele pede: Senhor, salva-me. Jesus vai lá, pega ele pela mão e leva ele de volta ao barco. Então, quando nós começamos a olhar
ao nosso redor, as coisas que nos cercam, nós perdemos o foco que é Jesus. Nós perdemos o foco e nós pensamos estar sozinhos, pensamos estar sem ninguém e pensamos estar sem ajuda. E o que acontece com tudo isso? Nós esquecemos da promessa de Deus em nossas vidas. Nós começamos a esquecer daquilo que Deus prometeu a cada um de nós. Nós começamos a esquecer que Ele prometeu estar todos os dias ao nosso lado. E quando nós esquecemos da promessa de Deus sobre nossas vidas, nós também influenciamos aqueles que estão ao nosso redor. Nós influenciamos aqueles que estão em nossa casa, nós influenciamos aqueles que estão em nosso trabalho, nós influenciamos aqueles que estudam conosco, que estão ao nosso redor no nosso dia a dia. Porque a nossa vida, ela vai andando. As coisas que nos cercam vão nos apertando. E conforme ela vai nos apertando, nós vamos esquecendo da promessa que Deus nos fez. E esquecendo da promessa que Deus nos fez, nós vamos nos isolando cada vez mais. Não que Deus ele se afaste de nós, mas nós nos afastamos dele, porque nós esquecemos daquilo que ele nos prometeu. Ainda falando sobre Pedro, em João, no capítulo 21, versículos 2 e 3, vai falando: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Essa passagem no livro de João, ela vai nos falando sobre o que Pedro fez após a crucificação de Jesus. É interessante a gente lembrar que Pedro ele teve a oportunidade, quando o Senhor ele veio e colocou os discípulos sentados e disse assim: traz lá uma bacia que eu vou lavar os seus pés. Pedro se recusou na hora, falou assim: negativo, meus pés, o Senhor não vai lavar meus pés. Não, isso não pode. Daí Jesus vira para ele e fala assim: se eu não lavar os meus pés, você não tem parte comigo. Imediatamente ele fala: então não lava só os meus pés, lava meu corpo inteiro. E Jesus pega e fala para ele: Pedro, rapaz, você não sabe o que vai acontecer hoje. Hoje mesmo você vai ter a oportunidade de, falando com as minhas palavras, você vai ter a oportunidade de expressar tudo isso que você está dizendo e você não vai conseguir. Você vai me negar. E após esse período passar, realmente acontece aquilo que Cristo havia dito. E eu fico imaginando a cabeça de Pedro, aquele que disse que daria sua vida por Jesus, aquele que disse que estaria sempre com ele. Pedro sempre em destaque na palavra de Deus, por sempre estar junto com Jesus nos momentos em que coisas grandiosas aconteciam, ele sempre estava perto. Mas nós vemos que Pedro naquele momento, ele se retrai e ele esquece de tudo aquilo que Deus já havia feito na vida dele, já havia feito na vida por outros, e ele acaba fazendo o quê? Se afastando de Jesus, dizendo que não o conhecia, abrindo mão de sua identidade. E após tudo isso, nós vemos essa passagem que eu no meu entender, Pedro, acho que ele estava tão cabisbaixo, tão triste, que ele pega e fala assim: isso aqui já não é mais para mim. Não quero mais, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar a pescar. E nós vemos que ele esquece da promessa que Jesus fez. Quando Jesus teve o primeiro encontro com ele, disse para ele assim: você não será mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Ele esquece dessa promessa. E ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. E quando nós lemos aqui, que ele diz: vou pescar, a palavra de Deus vai falando que os outros viraram para ele e disse assim: nós vamos com você. Quando nós esquecemos da promessa, nós começamos a agir como agíamos antes,
Como eu disse, nós influenciamos aqueles que estão ao nosso redor. Os discípulos que estavam ao redor de Pedro pensaram a mesma coisa. Pô, se Pedro está falando que vai voltar a pescar, eu também vou. Não tem mais nada aqui para a gente vamos junto. Então, algo que pode nos separar, que pode nos fazer esquecer que Jesus está conosco, que há alguém ali, é nós esquecermos das promessas que Deus fez para nós. Esquecermos das promessas que Deus disse que iria cumprir em nossas vidas. E isso é muito perigoso. Por isso que eu disse que a história de Pedro, ela se confunde muito com a nossa história, da nossa vida. Quantas promessas o Senhor ele já fez para nós, mas muitas das vezes nós esquecemos, ou então nós abrimos mão e deixamos o quê? O nosso eu tomar conta das coisas e falar assim, não, isso aí já foi. Não tem 10 anos, tem 5 anos, tem 20 anos, Deus esqueceu de mim, então, para mim já deu. E quando nós influenciamos a vida de outros, existe um peso sobre tudo isso. Porque nós deixamos de responder por nós e começamos a responder por outras vidas. Deus ele coloca pessoas em nosso caminho para que nós sejamos luz para aquelas pessoas. Ele coloca pessoas no nosso caminho para que a gente as oriente, para que a gente as guie, para que a gente seja uma extensão de Deus na vida delas. E Ele espera isso de nós. Ele espera que nós façamos isso muito e muito. E quando nós esquecemos, nós agimos contrário àquilo que Deus planeja para as nossas vidas. Mas hoje eu tenho para dizer para vocês, mas beleza. Mas o que falta para que a gente não esqueça tudo aquilo que Deus prometeu para a gente? Para que a gente não esqueça que Jesus ele sempre vai estar ao nosso lado. Para que a gente não esqueça que independente de todas as coisas que nos cercam, nós vamos sempre ter a mão do Senhor ali para nos ajudar. Eu separei aqui 2 coisas interessantes para a gente poder observar. A primeira, nós temos que olhar para Jesus. Independente de tudo e qualquer situação, nós temos que olhar para Jesus, confiar em Jesus e esperar em Jesus. Mas eu não estou conseguindo, eu quero agir, meu irmão. Espere em Deus, confia em Deus, porque Ele vai fazer algo maravilhoso em sua vida. Se nós abrirmos em Provérbios 3:5, vai dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie em Deus, olhe para Jesus. Nós vemos Pedro que quando ele afunda, a primeira coisa que ele fala é: Senhor, me salva. Naquele momento em que ele estava ali, ele começou a afundar, mas ele lembrou de Jesus: Senhor, me salva. E Jesus, mesmo assim, vai lá e o pega em seus braços e o leva em segurança para o barco. Nós podemos confiar e precisamos confiar em Deus. Outra coisa que nós precisamos saber é reconhecer que somos amados por Ele. Não adianta simplesmente a gente confiar, mas nós temos que saber, nós somos amados por Jesus. Porque se nós soubermos o tamanho do amor de Jesus por nossas vidas, nós vamos saber que independente de qualquer coisa, Ele sempre tem o melhor. Poxa, mas eu confio em Deus que eu vou conquistar algo. Daí chega lá, eu não consigo conquistar aquilo que eu estava confiando. Poxa, mas por quê? Eu confiei em Deus. Mas nós temos que saber que Deus ele nos ama. Se naquele momento eu não conseguia, é porque existe um motivo. E esse motivo, ele vem por causa do amor, porque Ele sabe a hora certa, o momento certo e as circunstâncias certas para a gente poder conseguir conquistar algo e alguma coisa que está no nosso coração. Por isso nós temos que saber que o Senhor, Ele nos ama. No livro de Romanos 8, de 35 a 39, vai dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Tem um louvor que a gente canta aqui que fala assim, que é tão profundo, tão intenso e nos cobre. Esse amor de Deus, ele é poderoso. Esse amor de Deus, ele é tão grande que ele deu o seu único filho para que hoje nós pudéssemos ter vida. O sacrifício de Jesus foi tão grande que ele poderia simplesmente, ali no Getsêmani, ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele poderia ir embora dali, mas por amor a nós, ele ficou ali, ele entregou a sua vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e adorando o nome dele. O nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele é bondoso. E o nosso Deus, ele sempre está ao nosso lado. E nós temos que reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer isso. Eu gosto de ver, até comentei com a avó, não sei se foi ontem ou sexta-feira, quando a gente abre o livro de João, nós vemos sempre assim, João falando assim, Pedro estava ali e junto com ele outro discípulo, aquele que era amado. Os irmãos já prestaram atenção nisso? Fala aqui, a continuação desse trecho que nós lemos aqui de João 21, 2 e 3, quando eles foram para o barco. Eles estavam no barco pescando, não conseguiram nada. No final da madrugada, nada, não conseguiram nada. E então, eles veem um homem na praia e falam assim, joga a rede para o outro lado, pro lado direito. E ali eles jogam a rede. Daí, João, ele escreve ali, o discípulo amado disse a Pedro, é o mestre. E eu aprendo isso, que João, ele se sentia amado. Apesar de algumas pessoas dizerem que não era propriamente João, mas eu creio que era João ali, que falava sobre ele mesmo. Ele se sentia amado. Então ele não escreve ali, João e Pedro, João e Tiago. Não, o discípulo amado. E isso nós temos que trazer para a nossa vida. Não, eu sou amado por Jesus. Eu sou querido por Jesus. Em todos os momentos da minha vida, eu creio que Jesus, ele está comigo aqui. Eu não estou sozinho. Há alguém ali comigo. Eu dou um passo, Jesus está comigo. Eu sento para poder almoçar, Jesus está comigo. Eu levanto para ir trabalhar, Jesus, ele vai estar comigo. Por quê? Porque eu sou amado do Senhor. Ele se importa com a minha vida, ele se importa comigo, ele se importa com os meus sentimentos, ele se importa com os meus desejos. Eu sou amado pelo Senhor. Que nós possamos aceitar esse amor de Deus, assim como João aceitou, o discípulo amado. Ele dizia, eu sou amado. Que nós possamos ser amados por Jesus, deixar Jesus demonstrar esse amor sobre nossas vidas. Eu pedi para o Renan colocar um videozinho para a gente ver. E eu queria estar compartilhando isso com os irmãos, amém? Vamos lá?
forsake you. Know that I am with you. You will never be So remember, never doubt this. Hold it tightly to your heart. I'm forever, always with you. I will be right where you are. I will never leave you, nor forsake you. Know that I am with you. You will never be alone. Eu gosto muito desse... Alguém já tinha visto já esse vídeo? Não? Esse vídeo ele foi feito em 2016, se eu não me engano, uma companhia de teatro cristão, são ingleses, se eu não me engano. E ali relata o momento da vida de um ser humano, né? Quando criança, quando jovem, adolescente, no início da fase adulta até o fim de sua vida. E a primeira vez que eu vi isso, acho que tem quase um ano, eu me emocionei porque ele mostra que muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, tanto nas nossas alegrias, nas nossas decepções, nas nossas dúvidas, conquistas. Às vezes a gente pode achar que a gente está sozinho. Mas na verdade Jesus ele sempre está ali do nosso lado. Em todos os momentos de nossa vida Ele sempre vai estar ali do nosso lado. Talvez a gente possa achar que a gente está sozinho, mas na verdade não. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. E eu queria finalizar lendo aquele texto que ficou ali, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 5 a parte B, 6 a parte A, que vai dizendo: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. O Senhor é aquele que nos ajuda. Esses versículos, eles trazem a memória aqui do autor de Hebreus,
Lá no primeiro texto que nós lemos, Deuteronômio 31, falando que o Senhor ele jamais nos abandonará. E ele também traz uma lembrança do que o salmista diz, se não me engano, o Salmo de número 118, que vai dizendo que o Senhor é quem nos ajuda, e por isso não tenho medo. Não tenho medo daquilo que possa vir a acontecer. Não tenho medo daquilo que possa estar em volta de nossas vidas, circunstâncias de nossas vidas. Saibam que o amor de Deus ele nos cerca. O poder de Deus ele nos cerca. E por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos ama. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Vamos render graça a Deus mais uma vez, glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus ele é grande. O nosso Deus é digno de muito louvor, como nós já cantamos aqui nessa manhã. Mas que nessa nova oportunidade que nós vamos ter agora, a gente possa abrir o nosso peito mais uma vez e dizer: Senhor, o Senhor é grande na minha vida. O Senhor é Senhor na minha vida. E eu confio que o Senhor estará comigo todos os dias. Aleluia.